Olá, Freud certamente concordaria com o economista brasileiro Pedro Malan, para quem no Brasil até o passado é incerto. Nelson Rodrigues já havia dito que nunca antes o povo brasileiro viveu tanto do passado, ou melhor, das rendas do passado, e isso já naquele tempo em que quem tinha passado era adúltera. Transformar um pangaré de cascos rachados em um alazão tão imponente quanto o bucéfalo de Alexandre, apenas dando-lhe o nome de Rocinante, ou transmutar-se a si mesmo de pobre sitiante a cavaleiro andante, deixando de ser Quixana para ser Dom Quixote de La Mancha, é um truque comum nos dias de hoje. Golpe vira contra-revolução, favela comunidade, invasão ocupação, faminto passa a ser sujeito à insegurança alimentar e até a bandeira nacional se transforma em slogan de campanha política. Será que o auge da modernidade é o desenvolvimento da filosofia burguesa sob o signo da palavra, como já escreveu o filósofo russo Mikhail Bakhtin? A que serve a reescrita de termos, de biografias, de períodos do passado e do presente? Serviria às nossas mentes afogadas na nostalgia, ávidas por recolocar o trem nos trilhos? Ou serviria ao ideário atual de projetar o progresso, suposto ser alcançado no futuro? Ou nada disso? Serviria apenas à nossa primitiva necessidade onipotente de criar a realidade? Este é o Labocast, um programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Comigo estão os pesquisadores Ney Costa Santos, que é doutor e mestre em comunicação social pela PUC do Rio, graduado em cinema pela Federal Fluminense, cineasta e professor do Departamento de Comunicação da PUC Rio, é membro da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, AIM, de Portugal, e é pesquisador do grupo Nelson Rodrigues, Literatura, Filosofia e Religião, aqui no Labo. Ao seu lado, conosco está Jussara Parada Ahmed, doutora em História Social e Cultural pela USP, estudou a escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, pesquisando História e Literatura Brasileira do século XIX e início do século XX. É professora universitária de História e pesquisadora do grupo de pesquisa Azaia Berlin, aqui no Labo. Meus caros, a gente lê no site da CNN Brasil que a escritora chilena Isabel Allende reconheceu que o mundo mudou muito nos últimos 40 anos, desde a publicação de um famoso livro dela chamado A Casa dos Espíritos, que foi lançado em 1982, e entende que aparecem em sua obra ideias, palavras e termos que podem ser ofensivos atualmente por não serem politicamente corretos. A autora afirmou que o humor não tem mais sentido porque o humor é sempre incorreto, é cruel e é irônico. Uma notícia complementar foi dada no site do portal Terra, em que lemos que um estudo da Northwestern University diz que a memória humana reescreve o passado a partir de experiências recentes. Um dos autores do estudo, Joel Voss, afirma que a memória é projetada para nos ajudar a tomar boas decisões no momento e, portanto, tem que estar atualizada. Ou seja, a nossa memória não é muito confiável. Bom, nada que o velho Freud já não soubesse. Qualquer um que se deita num divã vai ao modo do Proust em busca do tempo perdido. E eu queria começar com você, Jussara, te perguntando o seguinte. Embora eu não saiba o termo correto, mas eu vou te perguntar assim mesmo. Qual seria a diferença entre aquele trabalho que o historiador vai às fontes e, de repente, descobre um documento novo, e aí ele propõe digamos, uma revisão historiográfica, daquele outro procedimento, que é uma espécie de reconstrução histórica, em que parece que se lê a coisa e dá outras interpretações? Uhum. Ok. Fazer primeiro estar aqui é uma questão que me trata muito, né? Falar sobre primeiro o passado e essas revisitações ao passado, né? Então, quando você está falando daquele historiador que estuda o passado, que faz relações, associações e deixa esse passado vivo, eu diria, né? Para trazer essa memória para o presente,
esse historiador está trabalhando com a memória de uma forma não de forma a deixá-la estanque, né? A memória ela é viva mesmo, né? A gente tem camadas de memória e não se vê um grande problema nesse tipo de leitura, de novas interpretações, são sempre novas indagações. Eu diria, eu faria até um exercício paralelo, que assim, quando você lê um texto a primeira vez de uma forma, depois de um tempo você retoma o mesmo texto, você vai criando uma outra interpretação. Cada vez que você pega o mesmo texto o relê, em diferentes fases da tua vida ou em diferentes momentos, enfim, você vai agregando, obviamente, experiências que te faz ler o texto de formas diferentes. Isso não é um problema. Isso você está agregando, né, informações, experiências do presente que vão te ajudar a ler o passado. O problema está no que você colocou na sua questão, que é o refazer um texto com uma interpretação, em outras palavras, ideológica, né? Você já vai com uma predisposição ideológica e fazer uma leitura e um revisionismo, que a gente fala, né, dentro da história, né? Rever a história não é um problema, mas um revisionismo no sentido de ir com uma predisposição a enxergar o fato histórico do jeito que você quer que esse fato histórico seja lido, é aí que a gente encontra o problema, né? Então, eu acho que ler a história, por entender que ela é viva, né? Tem um historiador que é o Paul Ricoeur, que ele fala, a gente não pode esquecer o passado, e relê-lo é importante, né? Então, absolutamente não tem nenhum problema. Quer dizer, de repente, daqui a 100 anos eu vou encontrar um documento histórico e, obviamente, que eu vou ler à luz da minha contemporaneidade, né? Mas eu tenho que cruzar com fatos históricos, fazer associações, né? Para que aquele fato tenha relevância, sentido, né? Mas empregar a questão ideológica é um problema, ainda é um problema dentro do trabalho do historiador. Então, eu quero aproveitar essa sua diferença para perguntar para o Ney, com base num conto do Julio Cortázar, que se chama, se não me engano, Apocalipse em Solentiname, um conto muito interessante, narra o personagem principal, que é um sujeito, um parisiense, que vai para uma republiqueta de bananas da América Central e está lá assistindo uma cena bacana, assim, com uma festa de paróquia. Então, as pessoas estão lá muito sorridentes, felizes, né, o padre abençoando todo mundo, e ele tirou essas fotos, volta para Paris, revela as fotos, e quando ele vai colocar naqueles cartões para projetar, aí ele sente um horror imenso, porque as fotos vão revelando a entrada do exército, batendo nas pessoas, assassinando pessoas, né? Então, é assim que eu queria te colocar, Ney, para começar. Será que a história é mesmo um fluxo constante e a melhor maneira de captar é revisitando sempre e sempre? Bom, eu acho que a gente pode fazer uma distinção, né, desses processos de investigação histórica e das revisões periódicas que ele sofre à medida em que novos documentos e novas possibilidades de investigação vão surgindo, e essa tendência contemporânea de você reescrever obras literárias. Eu, nesse ponto, sou absolutamente intransigente quanto ao direito da obra ser mantida conforme ela foi escrita. Eu acho que reescrever uma obra literária, em geral, a partir de viés ideológico, mas poderia ser até mesmo de viés de uma religiosidade extremista, é um projeto autoritário. Eu acho que isso não é aconselhável. Eu acho que, com franqueza, inclusive voltando um pouco àquela observação que você fez no início do livro da Isabel Allende,
que eu achei ela muito melancólica. Eu li depois a notícia, eu achei ela muito melancólica. Ela realmente, há 40 anos atrás, eu nunca mais li o livro, mas veja bem, realmente certas expressões, uma certa condescendência quanto à possibilidade de que o livro pudesse ser eventualmente reescrito. E aí, em nenhum momento, pelo menos, a não ser que a notícia tenha sido editada, em nenhum momento ela defendeu o direito da integridade da obra dela, de ser mantida conforme ela foi escrita, com os termos de 40 anos atrás. E ela diz, mas não faz mais sentido o humor, porque o humor é politicamente incorreto. Olha que mundo horroroso, esse onde não existe mais humor, né? Do jeito que as coisas vão, em breve aparecerá gente querendo reescrever as epístolas de Paulo, por exemplo, e cancelar boa parte do Velho Testamento, sob alegações variadas, né? De que ele é machista, de que ele é violento, que o Deus dos exércitos é um personagem impregnado de masculinidade tóxica. Nós temos que ter muito cuidado com essas revisões. Agora, claro, o processo histórico, de investigação histórica, eu não sou historiador, sou apenas, nesse ponto, um leitor. Ele está sempre sujeito a encontros de documentos que podem mudar, às vezes, de uma forma intensa e radical, o entendimento de certas percepções podem ser modificadas a partir de uma investigação mais apurada ou da descoberta de documentos e novos caminhos de pesquisa. Eu quero até continuar com você, Ney. Desculpa, a Jussara vai falar alguma coisa? Não, eu queria fechar com o Ney, no sentido que, de verdade, também achei muito melancólico, e eu não fecho com a percepção dela de que o humor ele é algo tão, como é que ela coloca? Depreciativo, cínico. Eu não acho isso. Eu absolutamente acho o humor extremamente relevante, principalmente dentro da nossa cultura e em outras. Eu acho que ele traz as formas diferentes de trazer a realidade para a gente, são outras linguagens, diz uma coisa para dizer outra, né? O humor ele é versátil. A gente tem, inclusive, no Brasil, perdemos um grande, né, humorista, como, por exemplo, o Jô Soares, que trazia metáforas da nossa sociedade através do humor. Então, eu acho o humor dentro... Eu estudei o Barão de Tararé, né? Acho que você conhece, lá do início do século, que é Quem Não Chora Não Mama, quer dizer, ele traz uma leitura, né, da nossa sociedade. Então, eu acho maravilhoso o humor e gosto muito de quem, inclusive, tem humor. Achei ela, de fato, melancólica e fecho com o Ney nesse sentido. E também acho que ela está muito preocupada com o politicamente correto. Está muito preocupada com o politicamente correto e com os produtores da minissérie australiana dela, que tem que se adaptar aos tempos politicamente corretos. Não querem os produtores, razões de produtores. Eu sou uma pessoa do cinema, conheço bem como pensam determinados produtores, não querem se expor a polêmicas e cancelamentos depois de haverem feito investimentos pesados na produção de uma minissérie com não sei lá quantos capítulos. Então, o dinheiro é um grande educador, né? Para o bem e para o mal. Ney, eu li um texto seu sobre o Nelson Rodrigues, assim, muito tocante, e aí eu quero aproveitar isso, essa tua experiência toda com o Nelson Rodrigues, para te perguntar se essa tendência, então, na qual vocês dois estão fechados, sobre um certo tipo de redescoberta, entre aspas, do passado, se esta forma de redescrição tão ideológica, cheia de medos, cheia de pruridos, ela é, de fato, uma redescrição ou é uma trapaça típica de um canalha? Não, é uma trapaça, que é certamente uma trapaça. A intervenção numa obra literária é uma trapaça, é um ato autoritário, um ato de censura, porque você reescreve uma obra. Você imaginou, o próprio Nelson Rodrigues, por exemplo, Crônicas do Nelson Rodrigues, ele se referia ao Pelé como o grandioso crioulo, o divino crioulo. Isso, hoje em dia, já seria alvo de
O crioulo da grapete, né? O crioulo da grapete. E aí o crioulo, na geral, ergueu os braços e não havia um dente na sua boca. Isso seria espezinhado. Você já pensou reescrever isso? O absurdo. Vira uma legião pelo Frankenstein. Não é mais o Nelson Rodrigues, não é mais nada, é o Frankenstein, que o cientista que o criou achava que era uma invenção genial e deu no que deu. É um personagem de terror, não é de amor. Eu acho que dentro dessa questão do politicamente correto, também entra uma outra questão que é, por exemplo, a derrubada das estátuas, por exemplo, ou dos monumentos, né? Aqui em São Paulo, a gente teve o Borba Gato, uma estátua, né, do Borba Gato queimado, né? E também passa por aí essa questão da memória, né? De como é que hoje se olha o passado e fala como se pode cultivar, né? Essa memória como um matador de índios, né? E muitas vezes se pergunta, né? Assim como alterar um texto, para derrubar uma estátua é um passo. Não sei se você acha isso, Ney, mas claro que é. E o passo seguinte é livro na fogueira. Né? E eu acho assim que tem que se manter o Borba Gato, tem que se manter o nome das ruas, por pior que elas sejam, né? Mas também para aprender com isso. Então, de repente explicar, olha, gente, durante uma época se via as coisas dessa forma, o que não quer dizer que hoje, depois de 200 anos, temos que ver da mesma forma, mas é um processo, acho que até educativo, sabe? De mostrar para as pessoas de que a memória muda, a forma de interpretar muda, né? E de que se teve esse tipo de memória. Acho que eu vou pegar uma coisa um pouco mais radical, talvez seja panfletário, mas pegar, por exemplo, Auschwitz. Você acha que tem que acabar com Auschwitz? Não. Ele tem que estar em pé e as pessoas lembrarem que aquilo foi um horror, né? Que foi degradante, foi um momento da história, mas tem que se lembrar que aquilo existiu. Se você tira isso da memória, você está tirando um passado importante para o nosso presente, né? E eu acho que as mesmas coisas com as palavras. Quando se altera, né, uma obra de arte, escrita, literatura, ou tudo mais, você está alterando um passado, você está alterando uma memória, né? E uma forma de explicar e de se entender seu tempo. Ou seja, né, eu fiquei pensando, né, como você pesquisou a Júlia, eu me lembrei de figuras também como a Maria Firmina, dos Reis, Alta de Souza, Monteiro Lobato, figuras que são revisitados, seja para incensá-los, seja para degradá-los, né? Então, dá a impressão de que não se revisita o passado para compreender, se revisita para fazer brilhar o presente, né? Diga. Claro. Você citou o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é um caso bastante interessante para essa nossa conversa. Ele foi um dos primeiros alvos, né, dessa tendência de reescrita de obra. As Caçadas do Pedrinho são racistas, a tia Anastácia... Aí fizeram aí uma reedição, dizem que é um monstrengo. Eu me recuso a ler. Mas, ao mesmo tempo, qualquer historiador de história da formação das elites intelectuais no Brasil tem na figura do Lobato, vivamente, a maneira como qual as ideias Spencer, dos racistas, dos antropólogos racistas ingleses, como essas elites conformavam seus pensamentos. O próprio Lobato, 20, 30 anos depois, adota uma posição nacionalista, é preso no Estado Novo por defender a exploração, a pesquisa e a exploração do petróleo no Brasil, e, de uma certa maneira, se aproximou, pelo menos nesse ponto, de algumas ideias da esquerda da época. Esquerda que atualmente tanto vilipendia, querendo banir, como já foi proposto algumas vezes, a obra dele, dos currículos escolares, da qualquer possibilidade de leitura. Então, nesse sentido, meio que paralelo ao Borba Gato, você não pode deixar o Lobato, reescrever toda a obra do Lobato, boa parte da obra do Lobato, porque você vai perder, a história vai se transformar num Frankenstein de novo. O Lobato é formado, eles são as contradições do Lobato, as circunstâncias do Lobato, é o que o fazem Lobato. Se você
faz de tudo uma tábula rasa ideológica, você perde. A história é um documento oficial. Isso é tão verdadeiro que o personagem Jeca Tatu se transforma no final da vida dele no Zé Brasil, que é um proletário do campo, né? Um camponês no sentido marxista, né? Explorado pelo dono da fazenda. Né? Então, aí se perde a dinâmica de um autor, muitas vezes, né? O quanto ele evolui, quanto ele está em processos, né? E é tão curioso que eu estava pensando no seguinte, Jussara, os jacobinos, eles mudaram o calendário, né? Então, mudaram para assinalar que houve uma ruptura, ou seja, o passado já era, então muda o calendário. Aí eu queria te perguntar, assim, um pouco meio inspirado na Isaiah Berlin, será que é possível haver uma revolução sem redescrição do passado? Ai, eu não faço a menor ideia. Dizem que aconteceu isso na virada da proclamação da República, né? Uma reescrita da monarquia. Então, parece que todos os processos revolucionários têm que reescrever o passado. É interessante, não, mas eu acho a história ela é muito dinâmica, e isso é o bonito dela, melhor do que, né, a visão positivista de que a coisa estava lá, escrita na pedra, e isso significava a verdade como testemunho, né? Eu prefiro a ideia de uma história viva, de uma história que se multiplica e que ela tem múltiplas visões. Para mim, isso é uma riqueza. Né? Quando ela fica uma história unívoca, aí é que está o problema. Né? Então, poder trazer as novas possibilidades de interpretação da história faz com que ela só brilhe mais. Né? E é interessante quando você estava falando agora da Revolução Francesa, né? No aspecto de que alguns, até hoje, né, quando você vai lá no Palácio de Versalhes, você encontra o quarto da rainha do jeito que estava quando ela fugiu, né? É interessante isso, né? Quer dizer, se não tivesse aquele espaço, também não teria sentido fazer a própria revolução. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Então, quando você está falando desse aspecto, né, de reescrever a história, eu preciso do fato, do contrário, para eu poder fazer a coisa acontecer, né? Então, a revolução, ela precisou da existência de um palácio, de uma rainha, de um rei, para ela, de fato, causar o que causou. Mas ela precisou criar uma memória. Ela precisou criar. Então, não destruir o palácio é justificar também a própria revolução. De certa forma, de fato. O Ney, o Mark Lilla tem um livro muito interessante que se chama Mentes Naufragadas, em que ele vai descrevendo o reacionário, dizendo que o reacionário político é aquela figura que achou que todo o mal do presente tem a ver com alguma queda de uma forma boa, original, que se corrompeu, por isso chegamos onde chegamos. E aí ele vai estudar os autores que interpretariam, né, revisitariam a história com esta lente, né, em que esse reacionário, né, essa mente naufragada é diferente do reacionário do Nelson Rodrigues, em que o reacionário político de hoje é diferente do reacionário, que inclusive é título de um livro muito, muito legal do Nelson Rodrigues. Eu acho o seguinte, o reacionário, ele olha para o passado como se esse passado fosse uma idade de ouro, é uma idade perfeita. O passado é sempre melhor do que, muito, muito melhor, é como se você tivesse uma nostalgia do paraíso. Se estivéssemos todos no paraíso, fôssemos todos Adão e Evas, e as serpentes fizeram... A culpa é da maçã. A culpa é da maçã. A culpa é da maçã. Então, o reacionário, nesse sentido, pelo menos como eu entendo, é aquele que entroniza o passado como uma idade de ouro. E toda a referência dele é essa idade de ouro, a nostalgia desse paraíso perdido. E essa nostalgia do paraíso perdido não existe na obra do Nelson. O Nelson usa esse termo, que era um termo muito, muito usado pela
pela esquerda nos anos 60, para se referir às pessoas que apoiavam o regime militar, ou tinham ideias comportamentais. Não se esqueça que estamos ali no final dos anos 60, com a Revolução Sexual, e a contracultura americana explodindo. Então, as pessoas que contestavam o poder jovem, Nelson, no livro Reacionário, se insurge, reage, como ele mesmo diz, a essa entronização do jovem como um sábio. E nesse sentido, ele usa essa expressão que era altamente ofensiva nos anos 60, no final dos anos 60. Você chamar alguém de reacionário é pior que xingar a mãe, porra, é uma coisa horrenda, né? Alguém ser acusado de reacionário. E o Nelson pega essa expressão e dá a volta, mostra as contradições do uso dessa expressão e como aquilo que a apologia que se faz de certas atitudes modernas ou avançadas, para usar outra expressão da época, na verdade, ocultam uma grande dose de reacionarismo. Um episódio conhecido na cultura brasileira é um episódio de um festival, não me lembro se da Record, em 68, quando Caetano Veloso vai cantar É Proibido Proibir e toma uma vaia, praticamente escorraçado pela dita, então, na época, vanguarda da esquerda universitária. Quem é o reacionário? Pois é. Quem era o reacionário? Esse momento é um momento muito interessante. São dilemas da história, né? Essas coisas. Então, quer dizer, e existia nesse momento, como existe em outros, né, um certo policiamento do pensamento, né? Para voltar um pouquinho à questão do politicamente correto, né, é quase que assim botar uma couraça no Nelson Rodrigues, né? Isso seria impossível. Isso sufocaria o Nelson Rodrigues, né? Não daria para ele ser desse jeito, né? Eu entendo que o politicamente correto, de repente, ele vem num momento onde as pessoas perderam a noção, né, de uma educação básica mesmo, né? Tem coisas que você não fala, que dentro de casa te ensinam, né, de que você não deve falar de forma grosseira ou se colocar mediante a outra pessoa de forma onde você discrimine ela, né? Então, me parece que assim, é um bom senso, é uma educação que a gente teve, né? E como se isso tivesse perdido e tivesse que aparecer, só que isso veio também encoraçado, né, no como você deve se falar. Se você não fala desse jeito, né, lembra muito, vira meio que clichê, né, mas a história do George Orwell, né, você tem que falar daquele jeito, né, se você não fala daquele jeito, você vai ser excluído da forma de pensar. E quando eu me lembro assim, que aparecia, por exemplo, a forma correta de falar, para mim veio direto em 1984, porque aí ele fala, olha, o vocabulário ele tem que ser assim pequenininho, porque aí você não faz muitas associações e pensamentos análogos, né, ou diferentes, enfim, né, o vocabulário tem que ser pequenininho para você pensar pequenininho, né, e assim, e não pode ser assim, né, o Nelson Rodrigues, ele é grande porque ele associa com várias coisas e põe claramente aquilo que ele vê, né, ele desnuda um pouco, né, ele tira um pouco a hipocrisia da época, né. Ele é hiperbólico, ele é exagerado, e nesse sentido, a metáfora, por exemplo, do barroco não seriam impossíveis no mundo de 1984, porque elas são sempre excessivas, né, são impregnadas de significado. Não entra. E como a gente vive em tempos cirúrgicos, nada hiperbólico pode acontecer, senão é excesso. E aproveito, infelizmente, para dizer que a Jussara tem razão, o tempo voa, e eu tinha milhões de coisas ainda a perguntar para vocês, não cheguei nem na metade. Vamos ter que fazer uma outra. Foi um prazer imenso, quero agradecer vocês, foi uma honra. E convido a todos que estão nos assistindo a acompanhar as redes do Labor. Sempre tem lá no Labocast, sempre tem alguma atividade do Labor. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.